Boa noite a todos, boa noite a quem nos vê gravado. Bom, hoje nós vamos finalizar o nosso curso de Direito da Criança e Adolescente. Depois disso, é aprofundamento, resolução de questão. Hoje nós vamos finalizar com o estudo das medidas socioeducativas. Eu mandei, né, no WhatsApp de vocês, no grupo, os slides, tá? O último slide que nós vamos ter para fins do conteúdo regular, depois disso, aprofundamento e, evidentemente, com o aprofundamento a gente vai realizar, né, alguma revisão, a gente vai revisitar diversos conteúdos, e também análise da jurisprudência em tese do STJ e resolução de questões, tá? Então, a partir de amanhã a gente já começa nesse sentido. Bom, vamos então para o conteúdo de hoje. Pessoal, queria saber de vocês, o que é uma medida socioeducativa? Qual que é o conceito de medida socioeducativa? Alguém sabe dizer? Já chegando perguntando, né? Onde já se viu. Mas é isso, para esquentar o cérebro. O que é uma medida socioeducativa? Não estou querendo saber elas em espécie. A gente sabe, né? Internação, semi-liberdade. Mas o que é uma medida socioeducativa? Qual que é o conceito dela? Boa noite a todos, boa noite, professor. Boa noite. São medidas, as medidas socioeducativas são as medidas punitivas aos adolescentes infratores da lei, né? Exatamente. Legal, São Marco. são aplicáveis gradativamente de acordo com o grau de punibilidade. Perfeito. Boa noite, Grace. Eu gostei da definição do Marco. Alguém tem alguma outra definição? Acho que dá para melhorar um pouquinho mais a definição do Marco. A definição do Marco está quase perfeita. Só tem uma palavra ali que não cabe. Ninguém? Pessoal, a medida socioeducativa para fins jurídicos. Oi, Gustavo, pode falar. Que não seria punição, né? Seria isso? O termo seria outro. Exatamente. O que é? Exatamente, esse é o ponto. Que a gente não fala em pena, né? Então não se trata de punição. Alguém consegue imaginar o que seja? Que é uma coisa que a gente vê tanto. A gente sabe que não é punição, tanto que não é detento, é educando. É o quê? Sanção repressiva? Acho que dá para melhorar. Pedagógica? É pedagógica, tá certo, mas tem um termo cível até que se utiliza. Alguém tem alguma sugestão? Não? Pessoal, o termo cível que se utiliza, que é o que eu queria colocar aqui para vocês, ela é uma medida de responsabilização. Tudo bem? Porque não se trata de uma punição, mas também não se trata de passar a mão na cabeça e dizer, olha, o que você fez está errado e vai estar tudo bem. O adolescente que vai responder... E aí, lembrando, né, medida socioeducativa é colocada para adolescentes, não é colocada para criança. Criança que eventualmente comete ato infracional vai responder por meio... E responde, tá certo dizer, vai responder, tá certo. Mas vai responder por meio das medidas protetivas ou medidas de proteção, né? Aqui, a gente está falando de medidas de responsabilização. A medida socioeducativa, portanto, é a responsabilização. Por isso que o ECA é um microsistema, né? O Direito da Criança e Adolescente é um microsistema. Ele vai envolver, tanto que a gente viu que nos atos infracionais, muito embora a gente utilize no bojo dele, além do ECA,
também os princípios do Código de Processo Penal, por exemplo, na fase recursal, a gente vai utilizar do Código de Processo Civil. Então, ele tem essa mescla. O ECA ele vai tratar de muitos aspectos cíveis, né? Muitos aspectos cíveis. No que tange, por exemplo, as obrigações e deveres dos genitores, dos tutores, dos curadores, os direitos da criança e do adolescente, tudo bem? E aí, a gente pode dizer também, uma vez que as crianças e adolescentes, a gente sempre fala, né, são o futuro da nação, etc. E é verdade, a gente está falando de direitos humanos. A gente está falando de direitos humanos de terceira geração, né? São esses direitos difusos e coletivos, né? Que são esses direitos geracionais, assim como, por exemplo, é o direito ambiental. É um direito geracional, o direito ambiental. E o direito da criança e adolescente não é diferente, também se trata de um direito geracional. Então, existe essa mescla entre direito civil e direito criminal que vai culminar no direito da criança e adolescente. Então, se as medidas socioeducativas elas são medidas de responsabilização, vamos, então, com um conceito realizado pelo Gomes da Costa, que é um dos idealizadores do Estatuto da Criança e do Adolescente. O que ele diz? A socioeducação se configura, então, como uma prática educativa, que foi até o que o Rodrigo falou, né, pedagógica, direcionada para o convívio social e o exercício da cidadania. A partir disso, reafirmam a necessidade de práticas pedagógicas que tenham por base a pedagogia da presença de Gomes da Costa. O que essa pedagogia da presença diz? Enfatiza a necessidade de uma aproximação dos profissionais que compõem o sistema socioeducativo dos socioeducandos. Então, esses profissionais eles são aproximados dos socioeducandos no cotidiano de acompanhamento desses jovens, exigindo dos profissionais uma postura de abertura, reciprocidade e compromisso com o processo educativo do jovem. Segundo Costa, a pedagogia da presença se materializa por meio de uma presença educativa, que diz respeito a uma presença intencional, deliberada, ou seja, não é sem querer que aquele agente socioeducativo está ali. Não, de propósito. Ele está realizando um trabalho pedagógico proposital e tem a intenção de exercer sobre o outro uma influência construtiva. Então, tem uma ideia de justiça restaurativa, que, em tese, é um pouco da ideia da justiça criminal. Só que a justiça criminal, a gente não tem tanto essa ideia. Lógico que a LEP, ela vai colocar que o objetivo da pena, para além da penitência, né, ou seja, para além de você cumprir, é a ressocialização do preso, do interno, tudo bem? No entanto, a gente pode dizer, olha, mas não dá para fazer um paralelo. Dá e não dá. Dá porque de uma ou de outra, ambas são formas de responsabilização. Mas na pena criminal, né, então, que a gente pode dizer de pena, né, lá existe um aspecto de justiça restaurativa, porque a pessoa vai se ressocializar, a ideia é essa, mas também o que a gente chama de justiça retributiva. O que é a justiça retributiva? Você vai retribuir aquilo que a pessoa cometeu. Então, se a pessoa cometeu um ato ilícito, um crime, um fato típico, ilícito, culpável, antijurídico, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer que a pessoa vai, à medida, né, do que ela cometeu, não tem um objetivo pedagógico. É lógico, assim, acaba tendo, mas a gente sabe que, na verdade, não se tem. A ideia que se tem é que a pessoa cumpra uma pena, uma penitência, não é à toa que se chama penitenciária. Né? Então, que a pessoa sofra com aquilo que ela cometeu de mal para outras pessoas, tudo bem? Isso é uma justiça retributiva. Então, por exemplo, a justiça civil também tem aspectos retributivos? Claro que sim. Quando uma pessoa comete um mal injusto para outra, a ponto de incorrer em abalo moral, existe a indenização. É uma justiça retributiva. Então, você cometeu um ato ilícito, você responde em perdas e danos, né, na medida da obrigação. Agora, aqui tem um outro aspecto. É o aspecto da justiça restaurativa. Por isso que as penas socioeducativas, né, e aí não é ideal chamar de pena, eu estou colocando aqui de maneira informal, então essa responsabilização, tecnicamente dizendo, socioeducativa, ela é
geralmente mais curta e com uma outra abordagem. Ou seja, com uma abordagem pedagógica, com uma abordagem muito focada na ressocialização, muito focada. Muito embora muitos de vocês vão dizer, João, eu acho que as medidas socioeducativas são muito brandas. Mas tem um aspecto importante, e isso é inegável, e aí essa é a parte onde a gente separa o que a gente sente do racional, né? Que é onde a gente separa sentimento de ciência. E por que o ECA dá certo? Os índices de reincidência de adolescentes, né, nos estabelecimentos socioeducativos são infinitamente menores do que os índices de reincidência dos adultos. Aí você pode dizer, não, mas é porque ele tem um lastro de idade que você pode processar. A gente pode processar até mais ou menos ali, até 21 anos dá para processar. Lógico que com 21 ele não vai cumprir, mas até com 20 ali você consegue processar. Não é um lastro tão pequeno. A questão dá certo. Essa reincidência, ou seja, o custo para o contribuinte, aquela pessoa que estava em contradição com a lei, voltar a cometer delito, é claro que existem muitos, não vou dizer que não existe. Principalmente vocês, policiais militares, vão ter conhecimento de muitos casos onde a pessoa reincide. Mas eu estou falando no aspecto global. No aspecto global, o índice de reincidência é muito pequeno. E é por isso que o ECA, muito embora muito atacado, muita gente discorde, por sentimento ou cientificamente, tá aí, porque funciona. É claro que tem casos e muitos casos, que esse adolescente vai se tornar um jovem, vai se tornar um adulto, e ele vai voltar a delinquir. Isso é um problema. Mas aí a gente tem que sanar o problema. Qual que é o problema? O problema é a pobreza, o problema são aspectos psicológicos, emocionais. Por isso que o direito penal não dá conta, né? Eu não sou, e aí, pensando nesse aspecto mais teórico, doutrinário, eu não sou abolicionista, porque é uma teoria do direito penal, hoje em dia, que tem uma ventilação muito grande na academia, não no judiciário menos, mas tem, que é a questão de que o sistema penitenciário ele é completamente falido. Eu não concordo. Eu acho que há de se ter sim pena. Não adianta você simplesmente abolir a prisão e transformar tudo em perdas e danos. Eu acho que isso é algo que eu não concordo, mas tem gente que academicamente consegue sim defender e sustentar com bons fundamentos. É claro que a prisão ela acaba se tornando, e isso é um grande problema, passa por ter investigações profundas, sérias, de desmantelamento de crime organizado, porque as prisões elas acabam sendo verdadeiras universidades do crime, né? Isso é um grande problema, né? Então o cara chega lá, primário, e acaba, até por uma questão de sobrevivência, tendo que se filiar a uma facção criminal ou outra, né? Isso é um grandíssimo problema, até por conta da administração penitenciária do Brasil, né? Não adianta só encarcerar, tem que encarcerar e encarcerar bem, não encarcerar mal. Hoje nós encarceramos muito mal. A gente tem muito preso e a criminalidade ainda é grande, que mostra que a gente tem que mudar. E a justiça restaurativa, como uma forma de justiça alternativa, é possível de se aplicar ao direito penal? Claro que sim, a gente tem as medidas despenalizadoras, né? Todo mundo conhece. A gente tem o sursis da vida, as suspensões condicionais, tudo bem? A gente tem as transações penais, tudo isso é justiça restaurativa, tá? E a justiça restaurativa, ela abre para um aspecto teórico que é a janela de disciplina. Essa janela de disciplina, ela pode ser, porque é isso, as medidas socioeducativas não são uma brincadeira, a pessoa ela cumpre e existe disciplina nos estabelecimentos socioeducacionais. Mas você pode cumprir essa janela de disciplina de diversas formas. E a forma que o ECA optou, que se mostra mais eficiente, é essa aqui, a da educação social. Então, o que diz aqui a Luciana de Gomes Jacques? Deve existir um equilíbrio entre o controle e o apoio, né? Então, tem que ter controle, tá? Não é brincadeira, não é laissez-faire, laissez-passer, né? Como dizem os liberais, deixa estar, deixa passar. Não.
pois uma prática fundamentada na punição ou retributiva está centrada no autocontrole e no baixo apoio, que é o que a gente vê nas prisões, remetendo à pedagogia da vingança e da culpabilização dos sujeitos. Torna-se negligenciadora quando esses dois parâmetros, controle e apoio, são baixos. Ou seja, se você só tem controle e não tem apoio, pensando principalmente em quem é o educando, não dá certo. É uma pessoa que precisa se ressocializar, senão ela vai voltar a delinquir. Senão ela vai encontrar formas de sobreviver no crime. São baixos, ou seja, marcam intervenções caracterizadas pela indiferença. São permissivas ou reabilitadoras quando existe baixo controle e alto apoio. Justifica e protege os autores de atos infracionais das consequências de seus atos. Ou seja, não adianta você ser permissivo. Não adianta você não ter controle e só ter apoio. Aí também não dá certo. Por quê? Aí você está dizendo que o ato infracional compensa. Tudo bem? A ação se torna restaurativa quando há controle e autocontrole e autoapoio. Tem que ter as duas coisas ao mesmo tempo. Tem que ter disciplina, sim, mas tem que ter muito apoio para essa pessoa não voltar. E nesse aspecto, aí governos estaduais, governo federal, ao longo dos anos, tem acertado nos estabelecimentos socioeducacionais. Isso é uma forma de justiça no Brasil que dá certo. Não é perfeito, mas dá certo, tá? Para fins, eu estou falando sempre de estatística, né? Lógico que sempre a gente vai ver, volto a dizer, casos bizarros, né? De atos infracionais gravíssimos. E aí, antes de eu voltar aqui e ir para a internação, então, tirando esse aspecto mais doutrinário, teórico, a gente vai passar por seis medidas socioeducativas: internação, semiliberdade, liberdade assistida, prestação de serviços à comunidade, reparação de dano e advertência. Essas são as hipóteses de medidas socioeducativas. E aí agora nós vamos ver uma a uma, tá? Internação. Então, a internação, ela deve ocorrer em estabelecimento educacional, ou seja, não acontece internação em estabelecimento prisional, penitenciário. Não acontece, sob pena de um habeas corpus, né, de nulidade dessa reclusão, né, porque se torna uma reclusão, sob pena de ser nula, tá? Consiste em medida de privação de liberdade, ou seja, é uma responsabilização que a gente chama PPL, né? Privativa de liberdade. Sujeita aos princípios. Quais são os princípios da internação? Brevidade, excepcionalidade e condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Isso está previsto no artigo 121 do ECA, não vou ficar lendo para a gente não repetir. Brevidade. Não há prazo determinado para a internação. Primeiro ponto é esse, que vocês têm que saber. Porém, ela precisa ser reavaliada em decisão fundamentada a cada 6 meses, no máximo. Ou seja, o juiz ele pode reavaliar a medida de internação a cada 3 meses? Pode. A cada mês? Pode. A cada 2 meses? Pode. Mas, geralmente, justamente por conta desse prazo máximo, acabam se reavaliando a cada 6 meses, tudo bem? Até para ver o desenvolvimento do jovem. Às vezes o jovem não se desenvolveu tanto, não se desenvolveu a contento, e isso acaba por prorrogar a sua internação. Importante, como que isso é avaliado? Mediante prova, né? Mediante nos autos a comprovação por laudos de equipes multidisciplinares, tudo bem? E além do acompanhamento do Ministério Público e do próprio juízo da execução, tá? Da medida socioeducativa. A internação não excederá 3 anos, tá? Ela não excede 3 anos. Completados 21 anos, o jovem é libertado compulsoriamente. Artigo 121, parágrafo 2º a 6º do ECA, tá? E aí, como agora aqui aí sim são alguns parágrafos, a gente vai passar a leitura da letra da lei para que vocês possam ter acesso. Então, vamos lá. Tem alguns aspectos aqui que a gente vai falar, tá? Mas eu já vou adiantar. Será permitida a realização de atividades externas a critério da equipe técnica da entidade, ou seja, essas atividades externas são preferenciais, tudo bem? Mas ficam a critério da equipe técnica da entidade. Se a equipe técnica entender que não tem como, aí não tem jeito, tá?
Mas existe uma vedação que nem mesmo a equipe técnica consegue contornar. Se tiver determinação judicial em contrário, foi entendido que aquele adolescente está num momento de distúrbio psicológico muito grande, distúrbio emocional muito grande, ele se apresenta como uma pessoa agressiva. É interessante que essa pessoa faça atividade externa? Não. Então a decisão judicial, é lógico que ela pode ser reavaliada, mas a princípio existe essa vedação. A medida não comporta prazo determinado. Isso aí foi o que eu falei, né? Não tem prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada mediante decisão fundamentada no máximo de a cada 6 meses. E assim, o ECA ele é inovador nesse sentido, porque com as alterações do Código Processual Penal da entrada em vigor do pacote anticrime, a gente tem também que as prisões preventivas elas devem ser reavaliadas também. E o ECA já previa isso na década de 90. Por quê? Porque você tenta otimizar o sistema de privação de liberdade. Porque não adianta, porque volto a dizer, aqui se tem uma noção e um objetivo de restauração, tá? Não é retributivo. Então não é prender, né, privar de liberdade por privar de liberdade. Ele tem que pagar. Não, ele vai ser responsabilizado, tem autocontrole, mas ele precisa ser ressocializado. Nesse sentido, o pacote anticrime, ele é muito inteligente. Por quê? Porque a prisão preventiva, pensando no aspecto criminal, ela tem hipóteses de cabimento muito bem delineadas, mas o Brasil, infelizmente, ele é um dos países que mais prende preventivamente. E muitas vezes a revelia dos critérios legais. Por isso chove habeas corpus e os habeas corpus são concedidos. E isso é um problema, porque você superlota, quem deveria estar preso não está preso, por quê? Porque existe uma superlotação muito grande, fora que fica um ambiente muito insalubre, né? Em nenhuma hipótese, o período máximo de internação excederá 3 anos. Atingido o limite no estabelecido no parágrafo anterior, o adolescente deverá ser liberado colocando em regime de semi-liberdade ou liberdade assistida. Ou seja, vamos supor que o cara tem 15 anos, tudo bem? Ele cumpriu os 3 anos, ele pode avançar, pode progredir na medida? Pode progredir. Ele vai progredir para semi-liberdade ou liberdade assistida. Ou seja, não é que a responsabilização dele acaba, tá? Não acaba. Atingindo o limite estabelecido... A liberação será compulsória aos 21 anos de idade. Aí sim, nessa hipótese dos 21 anos de idade, aí não se pode aplicar nenhuma medida socioeducativa. Beleza? Em qualquer das hipóteses, a desinternação será precedida de autorização judicial ou ouvido do Ministério Público. Ou seja, em qualquer das hipóteses. Em qualquer hipótese. João, ele cumpriu 3 anos de medida de internação. Tem que ouvir o MP? Tem que ouvir o MP. Porque o MP, como fiscal da lei, oh, meu Deus do céu, fugiu a palavra. Como representante do interesse público, ele precisa opinar. Não, de fato, tem os 3 anos e vai ser liberado, ok. Se não, não. Tudo bem, ele pode ser contrário. Gustavo, pode falar. Professor, você falou que o Márcio tem o limite de idade, né, que são 21 anos. Isso. Esse limite de idade é por conta já da emancipação, seria só, como fala, critério biológico mesmo para essa soltura dele? Por que solta aos 21 anos? Não dá para falar emancipação, né? Porque aí são aspectos cíveis, aqui a gente está falando de aspectos... Não, diga assim, emancipação, se bem que não é emancipação, né? Ele passa a ser... como fala, ele passa a ser imputável quando ele faz os 18 anos, correto? Exatamente. E aí ele pode falar. Então, eu usei a emancipação, mas mais para poder explicar. Mas por que os 21? Por que não 24, entendeu? Se ele cometeu lá o crime com seus 17 anos, por que ele não poderia ficar mais? Baseado em que eles colocam os 21 anos? Perfeito. O ECA, esses 21 anos, ele foi feito, quando foi realizado o estudo do ECA, chegou-se a uma conclusão, por meio de audiência pública, publicação de estudos, que a medida socioeducativa ela tem eficiência até os 21 anos. Depois disso, ela não é tão eficiente. E aí gera reincidência, gera superlotação. Isso não é interessante para o sistema, porque o sistema ele tem que ser eficiente.
E aí, depois disso, é lógico, né? Depois dos 18 anos, ele vai ser imputável criminalmente. Então, o que foi entendido é o seguinte: as medidas, elas precisam ter esses critérios justamente para serem eficientes. Mas aí é um critério, como você mesmo colocou na sua pergunta, é um critério biológico. É lógico que, né? Dá para você discutir, mas os estudos que se tem é que depois dos 21 anos, a maioria dos socioeducandos, a medida não é eficiente. É de fato melhor você realizar a responsabilização criminal. É lógico que, se ele for responsabilizado com 19 anos, ele só pode sofrer responsabilização por medida socioeducativa se ele cometeu um ato infracional, ou seja, ele cometeu ato análogo a crime antes dos 18, né? É isso. Certo. Então eles utilizam o critério biológico, mas com estudo também, né? Com dados. Sim, sempre. O ECA ele foi precedido de muita audiência pública, muito debate, até porque foi feito esse debate, né? Mas por que 21 e não 24? Mas sim, isso é embasado em estudo, tá? Sim. Beleza, professor. O João. Professor, pegando um gancho aí do Gustavo, o menor, 17 anos de idade, ele sai para uma cena aí e participa de um latrocínio. Certo. Ele, o comparsa, se joga e vai embora. 4 anos depois, o comparsa roda e dá ele. Ele já vai estar com aproximadamente 22, 23 anos de idade. Ok. Como ficaria a pena dele? Porque quando ele cometeu o crime, ele era menor. Porém, ele já está com 22, 23 anos. Ele vai responder por esse crime ou não? Não responde. Prescrição da pretensão punitiva. Não responde. Aí quem falhou foi o Estado. Mas só que o que aconteceu? Não se sabia que era ele. O que aconteceu? Depois que o comparsa rodou, que deu ele. Então, só conseguiu envolver ele na cena mesmo com a prisão desse comparsa dele. Então, aí volto a te dizer, o Estado falhou em não achar esse comparsa dele antes. Aí é prescrição. Prescrição, não tem o que fazer. É reconhecido o ato infracional, mas não existe pretensão punitiva. Prescrito. Tá. Vamos supor que chegou... Vamos complicar um pouquinho mais. Tá, eu estou sabendo que é o Zé da Silva lá, tinha 17 anos de idade, ele fugiu, se evadiu. 4 anos depois, ele é apreendido lá, é pego lá no outro estado lá. Tá. Então já prescreveu, ele não roda. Não, porque o que vai acontecer? Evidentemente que ele vai ser citado por edital, né? Enfim, ele vai acontecer os trâmites do CPP, porque se foi entendido, né, que teve materialidade e há a autoria do ato infracional, ou seja, então é incontroverso, tá? Ficou provado, tem sentença condenando-o pelo ato infracional, e aí vamos supor que seja um ato infracional grave e medida de internação, tudo bem? Se for depois dos 21 anos, prescrição. Prescrição. Não adianta, não tem o que fazer. Aí quem falhou foi o Estado. E aí é lógico. Beleza, professor. Tá? Ele vai ser somente processado, então, só que não vai ser responsabilizado, é isso? Isso, ele precisa ser encontrado. E aí isso é responsabilidade da Polícia Judiciária, né? A investigação é a critério da Polícia Judiciária. É lógico, eu tô dizendo aqui como é entendido, tá? É lógico que isso causa revolta, o direito criminal ele tem esse poder, né? Lógico que a gente nem tá falando de direito criminal, a gente tá falando de direito infracional, mas ele tem esse poder de causar revolta. Mas é a mesma revolta do adulto que não é encontrado e o crime prescreve. A diferença aqui é que a prescrição é mais rápida. Mas é a mesma coisa, é isso que vocês precisam entender. É a mesma coisa. Só que é um prazo menor. Principalmente, enfim, né, por todos os princípios do direito da criança e adolescente. O Marco, não sei se ele queria falar alguma coisa. Não estou dizendo que não é revoltante, de fato. Ô, professor, referente aos 21 anos, com a extinção da punibilidade, ela é extinta aos 21, exceto em caso de
algum sítio de psicopatia, né, desse menor. Se ele tiver alguma restrição psiquiátrica, ele não é libertado ao convívio social normalmente. Ele passa por um hospital psiquiátrico, né, hospital de custódia. Vamos lá. A sua pergunta é muito boa, Marco. Tem gente que defende isso. Tem gente que fala que, por exemplo, se o adolescente ele tiver uma... Enfim, ele é inimputável. É que assim, inimputável ele já é, tá? Inimputável ele já é. Tanto que ele responde por... Então, mas aí pela idade. Mas aí se ele tiver uma inimputabilidade por psiquiatria, ele continua em hospital psiquiátrico. Eu já vi condenações que o cara continua e ele fica sendo assistido por psiquiatra e dificilmente um psiquiatra vai lá carimbar para ele ir embora, vai libertar ele, porque é uma grande possibilidade dele cometer um crime novamente, né? Então, mas aí vamos lá. A sua pergunta é muito boa, porque de fato existe essa possibilidade, né? Que aí você aplica uma espécie de medida de segurança, né? Análoga. Só que qual que é o problema? E por que eu discordo disso? Por alguns aspectos. Aí volto a dizer, é uma possibilidade, eu estou colocando aqui meu entendimento doutrinário sobre a matéria. Por que eu entendo que isso não é adequado? Então, por que eu entendo que isso não é adequado? Primeiro, porque a pena, a medida de segurança, e aí não é certo falar em pena, né? A medida de segurança também é uma forma de responsabilização, ela, muitas das vezes, ela acaba se tornando uma pena perpétua, tudo bem? Porque é isso, não tem prazo, você fica em tratamento ambulatorial, e aí eu vou colocar como a maioria da jurisprudência decide e a doutrina se posiciona. Muito embora, a despeito disso que o Marco falou, o que se pretende, o que se tem? Quando você tem uma medida de segurança, então vamos supor que a pessoa estou falando de um adulto, cometeu um crime bárbaro, um latrocínio, tudo bem? Então você tem que pegar a pena do latrocínio, tá? A pena máxima, que poderia ser do latrocínio. E aí, muito embora o psiquiatra, né, o laudo pericial médico ateste a psicopatia, sociopatia, enfim, ou questões de agressividade, enfim. Depois a gente até pode examinar laudos nesse sentido, acho que até já examinei com vocês em outra oportunidade, quando a gente falou de inimputabilidade. A maioria da jurisprudência se posiciona no sentido de que, justamente por conta da vedação constitucional da pena perpétua, não pode ter. Aí você fala, não, mas a medida de segurança não é pena, mas ela é uma forma de responsabilização. Então você tem que interpretar à luz do direito constitucional. Não existe responsabilização perpétua, não pode existir. E aí, se você chega no STF, no STJ com esse tipo de fundamento, a chance de você conseguir um habeas corpus é gigante, tá? Então, o que você faz nesse caso? Você pega a pena máxima, tudo bem? Você soma, e aí vamos supor, deu 20 anos. Estou supondo, tá? 20 anos. Aí esse cara pode realizar tratamento ambulatorial por 20 anos. Aí agora eu vou responder a pergunta com relação ao direito da criança e adolescente. Por que eu entendo como inadequado, e esses casos, quando acontecem, são casos muito midiáticos. Então a justiça ela acaba sendo menos técnica e muito mais, escuta mais a opinião pública. Isso é um problema. Por quê? Porque, primeiro, medida de segurança, em tese, não deveria ser aplicada para adolescente. Por quê? Porque se a pessoa tem um distúrbio psiquiátrico, alguma coisa, isso tem que ser tratado no estabelecimento de internação com a equipe multidisciplinar. Porque a equipe multidisciplinar também é uma equipe que pode ter médico. Então tem que ter um estabelecimento onde há necessidade ali de um tratamento psicológico, psiquiátrico para essa pessoa. 2. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, existe uma vedação pelo direito da criança e adolescente do cumprimento de responsabilização após os 21 anos.
Isso é claro. Não há margem, tanto que o parágrafo ele é curto justamente para não dar margem de interpretação. Tá? Agora, existem casos que isso acontece? Existem casos que isso acontece. Tá? Mas eles são casos, geralmente, à luz da opinião pública. Eu preciso colocar para vocês, tecnicamente, o que é o correto. Não estou dizendo se é justo ou se é injusto. Estou falando o que é o correto. O correto é não aplicação de medida de segurança. Se ele tem um problema, você aplica a medida socioeducativa, aplica a medida de internação, e aí ele é um caso grave, aí você vai para a semi-liberdade, você vai para as medidas mais gravosas, até esse cara se ressocializar. Agora, a gente não pode pegar esse caso, que é a exceção, psicopatia, sociopatia é exceção, para aplicar para a regra geral. Mas respondendo, então, em síntese, sim, porque assim, né, judicialmente falando, a gente pode quase tudo, né? A gente sabe. Então, por decisão, cabe a interpretação do magistrado. Mas juridicamente, e aí é diferente de judicialmente, não. Juridicamente, entendo que não caberia, tá? Mas essa é a resposta para sua pergunta, que é muito interessante, inclusive, tá? Bom, é isso. Eu imaginava que dava pano para manga, porque isso aqui é muito interessante. Então, aspectos da brevidade são esses, tá? Então, a cada 6 meses é reavaliado. Isso é uma inovação que o ECA traz, que o pacote anticrime vai inserir no Código de Processo Penal. Completados 21 anos, é liberado compulsoriamente. Excepcionalidade. Deve ser aplicada somente nas hipóteses do artigo 122, inciso 1º a 3º, tá? Então, pessoal, quando é aplicável a medida de internação? Então, desculpa, eu não estava compartilhando. Quando? Tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, por reiteração de cometimento de outras infrações graves, por descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta. Então, são essas 3 hipóteses. Ou é ato infracional de grave ameaça ou violência à pessoa, ou ele tem reiteração no cometimento de outros atos infracionais graves. E aí, o que é ato infracional grave? Grave ameaça e violência à pessoa. E por descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta. Então, por exemplo, ele estava na liberdade assistida e ele descumpre de forma reiterada e nunca apresenta justificativa. Ele pode sim ser internado. Isso aqui, a gente até coloquei no slide, isso aqui é chamado de internação sanção. É uma internação disciplinatória. Tudo bem? Agora uma pergunta para vocês. Se um adulto comete um tipo de delito, vamos lá, tráfico de drogas, artigo 33, e não se trata de tráfico privilegiado. Então vamos lá, um adulto comete o crime de tráfico de drogas e não se trata de tráfico privilegiado. Em tese, qual é a sanção dele? Eu não preciso dizer a pena, nada disso, mas qual que é a sanção dele? Qual que é a consequência que ele vai sofrer? Não é tráfico privilegiado, tá? O que acontece com esse cara? Ele cumpre pena como? E aí, gente? O cara cometeu tráfico de drogas. Qual que é o regime inicial do tráfico de drogas? Aberto, semiaberto, fechado. Não lembram? Inicial fechado, professor. É isso. Inicial fechado. É isso. Perfeito. Tráfico de drogas, regime inicial fechado. Pergunta. Por disposição da lei de drogas, tá? Isso é disposição da lei de drogas, não é do Código Penal. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: se o adolescente comete ato infracional análogo a tráfico de drogas, é aplicável medida de internação diante do rol do artigo 122?
Sim, né? Eu acredito que sim. Inicial, medida de internação. Vai pular todas aquelas advertências, as outras demais. Mas e aí, João, pode falar. O caso é sim. Se ele foi pego em flagrante ali no tráfico, ele vai ser recolhido. Ele não vai ficar em liberdade. Se fosse a posse, aí é chamado o pai ou a mãe ali que conduz ele para fora. Entendeu? Gustavo. Eu não me recordo, eu acredito que não, né? Porque não entra com uma pena. Acho que é só mais o crime de latrocínio, crime de homicídio, que entraria nesse rol aí que ele já começaria a cumprir a pena dessa forma. Gente, interessante. E eu gosto quando vocês discordam, porque mostra que vocês estão pensando. Turma, a pergunta que eu faço é: tráfico de drogas tem violência à pessoa? Não. Agora uma pergunta mais difícil. Tráfico de drogas é cometido mediante grave ameaça? Também não. Ele não obriga ninguém a comprar a droga dele. Então tá respondido. Tráfico de drogas, ato infracional análogo a tráfico de drogas, não se cumpre com medida de internação. Aí, meus amigos, é que vem elas, né? Você fala, não, mas como assim? Mas é grave, né? É grave. Porque, pô, você pode estar viciando alguém, certo? É grave. Não vou dizer que não é. É grave. Mas é uma gravidade em abstrato. E aí todo mundo há de convir comigo que é uma gravidade em abstrato. Não é uma gravidade concreta. Né? Não é, por exemplo, um roubo. Que a pessoa vai, coloca uma arma na sua cara, que aí é uma gravidade concreta. Imediata. É uma gravidade mediata, não imediata. Então é uma gravidade imediata em abstrato. Você está supondo que ele está fazendo mal para outras pessoas, etc, etc, etc. Certo? Então, o ato infracional análogo a tráfico de drogas não se aplica a medida de internação. Pode acontecer uma internação provisória, que foi o que o João colocou, o adolescente apreendido? Pode fazer. Mas a responsabilização dele não vai ser por medida de internação. Aí é aonde eu volto para lá na pergunta do Marco. Na prática, o que acontece? Na prática, os juízes de primeira instância aplicam medida de internação. O Tribunal de Justiça de São Paulo não reforma a sentença e o cara vai para internação. Só que aí chega no STJ e esse cara é liberado por HC. Por quê? Pode falar. Porque, não sei agora, né? Pode ser que tenha mudado, mas antigamente o cara rodava no tráfico, podia ser menor. Ele ficava guardado, depois ele era apresentado no fórum, né? Para o juiz aí, para poder ver se. Eu não sei o procedimento, se ele permanecia internado ou se ele era liberado. Sei que, a princípio, ele não ia para a rua, não. Ele ficava guardado lá até ser apresentado no fórum. Eu gosto eu gosto como o João fala, guardado. Ai, caramba. Então, assim, João, essa súmula, tem súmula, tá? Tem súmula. Aqui, ó. Gravidade abstrato não enseja medida de internação. Súmula 492 da STJ. O ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa da internação do adolescente. Tá? Súmula 492. Só que assim, essa súmula eu quero que você guarde com muito carinho. E aí quando eu digo você, vocês, né? Por quê? Porque essa súmula ela é desrespeitada diuturnamente. E é por isso, João, que provavelmente você, na sua prática profissional, deve ter percebido isso. Justamente por isso. Porque ninguém obedece. Só vai ser liberado com HC no STJ. Tribunal de Justiça tem... E é absurdo isso, tá? Não tô falando, volto a dizer, eu tô falando sempre aqui juridicamente. Isso gera uma insegurança jurídica absurda. Porque o Tribunal de Justiça não
obedece a uma súmula do STJ. E se ele não obedece essa, pode não obedecer nenhuma outra. É um problema isso aqui. Isso é um problema. Juridicamente falando, é um problema. E já teve muita sessão do STJ, ministro Napoleão, ministra Nancy, ministro Schietti, ministro... Qual é o nome daquele outro? Acho que é Bartolomeu, não estou lembrando agora o nome dele. Teve uma sessão que eles participaram, mas tem outras, tem várias, que eles mandaram oficial ao Tribunal de Justiça falando, cara, cumpre aí a súmula, cara. Cumpre a súmula. Porque não é aplicada. A súmula não é aplicada. Então, o que acontece? Muito adolescente que é apreendido no ato infracional de análogo do tráfico, pega um advogado mais ou menos, aí não entra com recurso especial, não entra com HC, aí o cara fica internado mesmo, tá? Aí fica internado, porque aí transitou em julgado, não tem o que fazer. Aí só uma revisão, uma revisional, né? De ato infracional. O Marco. Isso aí vai entrar naquela situação em que a maioria que não se faz justiça porque você não consegue ter um bom defensor, né? Quem tem um bom defensor se faz justiça, quem não tem condições de bancar vai ficar com a justiça precária, que é o que acontece na maioria dos casos. É isso, tá? E aí volta a dizer, você pode discordar da súmula, pode discordar da jurisprudência, isso aí é da vida, isso aí é normal, tá? Se você for membro do Ministério Público, é lógico que você vai discordar, vai dizer, mas, importante, tá? É o tráfico de drogas por si só. Se o cara cometeu outro ato infracional com grave ameaça ou violência, é claro que ele pode ir para internação, tudo bem? Isso aí tem que ficar muito claro. Mas o tráfico, e isso já está sendo ventilado muito entre os adultos, tá? Ele não é lógico que tem dispositivo de lei, a jurisprudência é muito minoritária, né? Até porque a lei ela determina o regime inicial fechado. Mas você vê a disparidade, né? Você vê a disparidade. Porque a lei de drogas, que é posterior, ela considerou a gravidade em abstrato. Certo? A gravidade em abstrato. O ECA, que é anterior, ele vai no sentido oposto. Ele é muito taxativo. E aí, se a lei de drogas não previsse o regime inicial fechado, a pergunta é, o tráfico seria regime inicial fechado? A resposta é não. Ele só é regime inicial fechado por determinação da lei de drogas. Ele é uma exceção, porque ele é um crime de gravidade em abstrato, mas que tem regime inicial fechado. Por quê? Porque a lei de drogas, quando ela foi aprovada, teve um clamor popular. Enfim, isso faz parte do legislativo, faz parte do processo da democracia, faz parte do processo político, né? Faz parte do processo legislativo, o clamor popular, etc. Sim, ele é hediondo. Ele é um crime de gravidade abstrata, hediondo. Aí aqui para nós, tá? Aí eu vou colocar a minha opinião, novamente jurídica, pessoal. Eu acho uma excrescência o tráfico de drogas ser um crime hediondo. Por quê? Porque aí tem uma dificuldade de progressão de pena. Porque o cara vai para o tráfico, vai para a cadeia, enfim, ele se filia a facções criminosas, foi aquilo que a gente conversou. Se em regime inicial fechado, a gente pode discutir. Depende, acho que deveria depender muito do tipo de mercância de droga que ele faz, quantidade, deveria analisar o caso concreto. Mas não é assim, a lei a gente obedece e é isso. Mas ser crime hediondo aí eu já acho muito a mais. Porque se você comparar o tráfico de drogas a um homicídio, a um estupro, eu acho uma comparação um pouco desproporcional. Mas é a lei e aí a gente obedece. Reiteração do fato pretérito. O que é reiteração? Aí aqui a jurisprudência foi um pouco mais firme, né? Antes se entendia nos tribunais que era reiteração do fato pretérito, né? Que é a hipótese do artigo 122, inciso 3º, que é a hipótese da internação-sanção, né? O cara não cumpre, né? Perdão. É a hipótese do artigo 122, inciso 2º, que é a hipótese de reincidência, desculpa.
Antes se entendia que ele deveria cometer 3 infrações graves para caracterizar a reiteração. Hoje, o STF e o STJ firmaram já a jurisprudência que, para considerar reincidência, o que é, então, reincidência? Porque precisa ter um critério, porque a lei, o ECA não fala que é reincidência, isso é na jurisprudência. É configurada, então, uma condenação anterior, então não mais 3, transitada em julgada por fato pretérito. Tá? Mas precisa ser, e aí volto a dizer, reiteração cometida por infrações graves. Aí aqui, novamente, tem essa expressãozinha aqui, grave. Aí, aqui diferente do de cima, que fala grave ameaça, de falar grave. Então tem muito juiz que fala, você é reiterada ao ato infracional análogo a tráfico de drogas, e ele é grave. Aí aqui eu preciso confessar que, de fato, a legislação ela abre essa possibilidade. Porque não está falando de grave ameaça, fala apenas grave. E o tráfico ele tem, sim, uma gravidade em abstrato. Isso é inegável. Então, abre-se. Agora, se você é defensor, isso é uma questão mais da promotoria, da acusação, né? Mas se você é defensor, você tem que aplicar a interpretação sistemática do ECA. Então, se ele fala grave ameaça aqui, é grave ameaça aqui também, tá? Mas, enfim, isso aí vai variar na jurisprudência, tá? Eu estou colocando os entendimentos e aí vocês se filiam aos entendimentos que vocês entendem mais adequado. Agora sim, a hipótese de internação-sanção, que é quando ele descumpre a medida socioeducativa de forma reiterada. Tudo bem? E aí, existe essa internação-sanção, ela é disciplinadora, tá? Então é uma responsabilização em cima da responsabilização. É como se fosse uma regressão de regime, tá? E aí, essa internação-sanção não pode ser maior do que 3 meses nos termos do artigo 122. É lógico que foi descumprido de novo, volta a ser internado de novo. Tem alguns adolescentes que fazem esse ping-pong, né? Então vai, volta. Então, ela é uma medida disciplinar, tá? Lógico que a ideia é a pessoa parar de descumprir as suas sanções, justamente para não fazer esse vai e volta. Então, a gente falou sobre brevidade, então a gente falou do prazo, né, da internação, que não pode exceder a 3 anos. Nós falamos sobre a excepcionalidade, tudo bem? E agora nós vamos falar sobre a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Então, a internação não pode ser cumprida em estabelecimento prisional, tá? Então, isso a gente já falou. A entidade deve ser exclusiva para adolescentes, com rigoroso controle de idade, compleição física e gravidade da infração. Ali está ingração, é infração. Então, tem que ser dividida as alas, tá? Justamente para que você não tenha, por isso que eu falo que o ECA é muito mais eficiente que o controle penal dos adultos, né? Por quê? Porque no penal é muita gente, não tem como você separar, enfim, às vezes separa por facção, mas mesmo assim isso não é o ideal, só é para evitar carnificina. Nesse caso aqui, é por idade, compleição física, porque isso, principalmente entre adolescentes, muda muito, né? Se o cara toma um couro de um adolescente muito maior, um cara de 17 ou de 20 anos, que está cumprindo ali uma medida socioeducativa, e tem um de 13, tá falando de físicos muito diversos, né? E gravidade da infração, obviamente, justamente para que não haja essa universidade do crime, né? Deve ser em local próximo, tá? Mais próximo possível da convivência familiar, nos termos do artigo 123 do ECA, e se não estiver estabelecimento na comarca onde vive a família, será posto em local mais próximo possível, aguardando a remoção, se o caso, em repartição policial separado dos adultos. Essa espera na repartição policial não pode ultrapassar 5 dias sob pena de crime de responsabilidade, nos termos do artigo 185 do ECA, tá? Então vamos ver o que diz o artigo 185 do ECA. A internação decretada ou mantida pela autoridade judicial não poderá ser cumprida em estabelecimento prisional, tá? Sendo impossível a pronta transferência ao adolescente
aguardará sua remoção em repartição policial, desde que seja em seção isolada dos adultos e com instalações apropriadas, não podendo ultrapassar o prazo máximo de 5 dias sob pena de responsabilidade. Durante o período de internação, inclusive a provisória, o educando ele deve passar por atividades pedagógicas, porque é isso, é medida socioeducativa, né? Então, ele tem que passar por atividade pedagógica, sob pena de nulidade da medida. Inclusive, externamente, tá? Inclusive, externamente. A gente já leu esse parágrafo. Salvo se expressa proibição judicial. Agora, pessoal, a gente tem a súmula 605 do STJ, que eu quero conversar com vocês sobre ela, que diz o seguinte. Olha o que diz. A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração do ato infracional, ou seja, não impede a investigação do ato infracional, nem na aplicabilidade da medida socioeducativa em curso. Deixa eu aumentar um pouco mais, que eu achei que ficou pequeno aí para vocês. E agora ficou aqui, ó. Nem na aplicabilidade da medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida 21 anos. Ou seja, o que ele está falando aqui? Liberdade assistida. Ele cita expressamente a liberdade assistida. Isso se aplica à medida de reparação de danos? Se aplica. Então, não é porque ele fez 18 anos que ele não precisa reparar o dano. Não é que ele fez 18 anos que não vai ter advertência. Não é 18 anos que ele não vai fazer a prestação de serviço à comunidade. Tá? A súmula 605, muito embora ela fale da liberdade assistida, que é uma forma de privação de liberdade, mas uma liberdade, é um cerceamento de liberdade, né? Ela se aplica também às medidas que são em liberdade, tá? Então, isso é um ponto bem importante, a súmula 605, por isso que eu coloco aqui, se aplicar todas as medidas socioeducativas, inclusive internação. Ou seja, o cara fez 18 anos, é possível se investigar um ato infracional? Sim, é possível. É possível ele cumprir com essa medida socioeducativa? Sim, é possível, tá? Beleza, turma. Semi-liberdade, porque aí, pelo jeito, a gente não vai dar tempo de acabar hoje. Também é medida privativa de liberdade, porém mais branda, uma vez que ela permite, aqui, ó, saídas periódicas do adolescente para a reintegração social. Por quê? Porque são atos infracionais muito menos graves, tá? Ela pode ser determinada desde o início como medida autônoma, ou seja, pode ser uma medida autônoma, ou como uma forma de transição entre a internação e a medida de liberdade. Então, o que acontece? A internação ela pode progredir para a semi-liberdade? Pode progredir para a semi-liberdade, tá? Então, mas assim, a semi-liberdade ela pode regredir para a internação? Sim. Se, por exemplo, o adolescente ele não voltar para o estabelecimento socioeducativo. Isso não acontece tanto, tá? Como acontece com os adultos. Com os adultos acontece muito mais. Porque geralmente é um ambiente muito mais tranquilo, realmente tem essa questão da justiça restaurativa dos profissionais, né, os agentes socioeducativos, eles serem muito mais ativos, criarem vínculos, né, com os adolescentes. Diferente do sistema penitenciário, até porque é muita gente, enfim, um ambiente muito mais agressivo, então nem tem como muito, né, os agentes penitenciários, eles sofrem muito. Então é mais difícil, né. É obrigatória a escolarização e a profissionalização, e isso é muito interessante, tá? Porque realmente isso aqui, escolarização e profissionalização, faz com que a ressocialização seja muito maior, utilizando os recursos existentes na comunidade sempre que possíveis, tá? A semi-liberdade não tem prazo determinado. Então, esse aqui é um ponto importante. Ela não tem prazo determinado. Lembrando que a internação também não tem prazo máximo. Mas a internação também não tem prazo determinado. Aplicando-se no que couber as disposições relativas à internação. Ou seja, nesse sentido, deve ser realizada a semi-liberdade a cada 6 meses e o prazo máximo de semi-liberdade não poderá exceder a 3 anos, tudo bem? E liberação compulsória aos 21. Ou seja, as mesmas aplicações para a internação. Beleza?
Esse é um ponto. Vamos supor que o cara está cumprindo 2 anos de semiliberdade e ele regride. Vai para internação. Ele descumpriu a semiliberdade. É possível ele cumprir os 3 anos? É possível ele cumprir os 3 anos de internação. Tá? E aí ele volta para a semiliberdade, aí vai aos poucos. Tá? Por quê? Porque ele, no caso, não cumpriu a medida socioeducativa. Apesar de também dever ser aplicada com parcimônia, e aí eu estou colocando aqui súmula do julgamento da STJ, tá? Apesar de também dever ser aplicada com parcimônia, devido ao mesmo caráter privativo de liberdade da internação, não se aplica à semiliberdade a taxatividade da sua congênere, ou seja, não se aplica à semiliberdade o rol do artigo 122. Ou seja, o ato infracional análogo ao tráfico de drogas pode ser aplicado à semiliberdade? Pode. Pode ser. Assim, é possível a imposição de semiliberdade fora das hipóteses do rol taxativo do 122. Tá? Então, se você entende que é um ato infracional que possui uma gravidade em abstrato, você não pode aplicar a internação. Você pode aplicar a semiliberdade. Tudo bem? Beleza? Mas o STJ já coloca, deve ser aplicada com parcimônia por ser medida de privação de liberdade. Ok? Liberdade assistida, pessoal, para a gente finalizar, para não encher muito a cabeça de vocês. A liberdade assistida constitui medida em meio aberto, permitindo o sócio-educando manter-se em sua família e em sua comunidade, recebendo acompanhamento, auxílio, orientação por pessoa capacitada, designada pela autoridade judiciária, admitindo-se recomendação por entidade ou programa de atendimento. Tá? Então, a liberdade assistida, por mais que tenha esse nome assistida, ela é, o nome já diz, né? Liberdade. Então, ela é medida em meio aberto. A lei estabelece que a liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de 6 meses. Prazo mínimo. Mas nada diz sobre o prazo máximo para a duração, de modo que a doutrina e a jurisprudência entendem por aplicação analógica de que se limita até 3 anos. Tudo bem? Ademais, a liberação será compulsória nos termos da súmula 605 do STJ, quando o adolescente virar um jovem, fizer 21 anos. E aí, quais são as incumbências dessa pessoa que acompanha esse jovem ou esse adolescente? Quais são as incumbências? Então, incumbe ao orientador, com apoio e supervisão da autoridade competente, a realização dos seguintes encargos: promover socialmente o adolescente e sua família, fornecer-lhes orientação inserindo-os, se necessário, em programa oficial ou comunitário de auxílio e assistência social, supervisionar a frequência e o aproveitamento escolar do adolescente, promovendo, inclusive, sua matrícula. Se a família é muito desleixada, o próprio educador, tá? O próprio supervisor, o próprio orientador, queira chamar da forma que quiser, ele pode realizar a matrícula. Diligenciar no sentido da profissionalização do adolescente e sua inserção no mercado de trabalho e apresentar relatório do caso. Então veja que existe um controle, sim. Existe um controle forte. Na universidade que eu estudei, na Unesp, como é uma universidade estadual e acaba que tem muito vínculo, né, com a administração pública estadual e a administração pública direta e indireta estadual, tinha muito adolescente em liberdade assistida que fazia curso na universidade. Eu vi isso com os meus próprios olhos, né? Adolescente se interessando, né, de fazer curso de direito, lá no campus, né, que eu fiz era história, serviço social, relações internacionais. E isso muda a vida mesmo do cara, né? Porque o cara ele vê uma perspectiva, vê alguém que se importa, tudo. Volto a dizer, existem as exceções que são pessoas que vão voltar a delinquir. Isso existe. O sistema perfeito não vai existir. Mas a liberdade assistida, assim, e isso é um ponto importante também, tá? Profissionalização do adolescente. Porque muita gente pensa, não é que é mamata, o cara não faz nada. Não, tem que buscar a profissionalização, tem que fazer relatório do caso. Porque se o cara for desidioso, ele vai regredir, ele vai para a semiliberdade. E na semiliberdade também tem a busca por profissionalização. Ou seja, tem uma busca incessante para esse cara ser reintegrado. Você vê que é muito diferente do penal, onde é muito mais retributivo do que restaurativo. Muito mais retributivo.
Aqui tem o Estado, ele se importa com esse cara, que ele fala, meu, você pode ser alguém melhor. Ser alguém, né? Porque não dá, não tem condição de ficar nessa toada, tá? Então, assim, vocês, lógico, já perceberam, eu sou um defensor muito forte das medidas socioeducativas. Acho que elas funcionam muito, muito bem. Apesar de, lógico, né, eu sou contra a aplicação de medida socioeducativa branda para atos infracionais graves. Óbvio. Mas isso aí é uma convicção baseada em estatística, né? Lógico que no aspecto anímico, de opinião pública, etc., isso aí é difícil, né? Porque o ato infracional, latrocínio, lógico, é exceção? É exceção, mas acontece. Acontece, latrocínio cometido por adolescente. E aí o cara ficar internado 3 anos, né? É uma coisa que causa alguma revolta, eu entendo. Mas é isso, a gente tem que pegar pela regra e não pela exceção. A lei, né, o direito é isso. A norma jurídica, ela é uma norma geral, generalizante. Não cabe aplicações da especificidade. Isso vai caber à jurisprudência. É lógico que a gente pode trabalhar melhor a lei, a gente pode... Lógico, né? Nos anos 90 se entendeu que 3 anos de internação era o mais eficiente. Ainda se mostra eficiente. A gente pode rediscutir, colocar um período de internação maior. Eu sou completamente aberto. Se mostrar estudo que é eficiente em outros lugares, isso eu sou aberto, não tem problema nenhum com isso. E também acredito que... mas o legislador, por não tocar muito nesse assunto, eu acredito que não tenha muito estudo nesse sentido quanto à eficiência, né? Porque no final das contas são pessoas que ficam privadas de liberdade ou que têm a sua liberdade assistida, né? Sob custo do contribuinte, né? Então, se fosse mais interessante ficar internado, principalmente pensando no Brasil, que é um país que encarcera muito, eu imagino que a gente já teria alguma coisa nesse sentido. Mas isso são apontamentos para a gente pensar e refletir, né? Bom, turma, eu vou encerrar por aqui, porque aí a gente vai na próxima aula começar com prestação de serviço à comunidade, reparação de dano e advertência. Nós vamos fazer os desafios infográfico, na prática, dos últimos 2 assuntos do material. E depois a gente, pelo jeito, né? Não sei se a próxima aula a gente vai conseguir fazer algum aprofundamento. Eu acho que não, acho que vai ficar mais para a última semana mesmo, né? Penúltima semana. Mas, de qualquer forma, vocês já têm todo o conteúdo. Então, fiquem à vontade para tirar dúvida, para revisar, para, enfim, né, já se preparando para a prova, porque todo o conteúdo já está dado. Tá? Aí, realmente, a gente vai ver mais alguns aspectos para serem revisitados e também aprofundados. Tá bom? Fazer questão, eventualmente. Beleza? Anotem aí, tá? Nós falamos hoje da súmula 492, salvo melhor juízo, não tem mais nenhuma outra no material. Súmula 492 e súmula 605, ambas do STJ. Tá bom? Grifa aí no seu vadimeco. Pessoal, então amanhã a gente volta para arrematar de vez. E aí depois disso, aprofundamento e discussões oh meu Deus, de questões. Às vezes foge, é o cansaço. 8 horas da noite, né? Não é para qualquer um. Inclusive, parabéns aqui para quem está no presencial, que eu tenho certeza que isso vai fazer a diferença lá na frente no seu exame da ordem. Então é isso, turma. Um forte abraço para vocês, uma boa noite. Até amanhã às 19 horas. Até mais. Tchau, tchau.